Nossa, piá, matei o banheiro, meu. Nossa, quebrei a porcelana do vaso. O que tá apontando pra câmera? Fazendo sinal? Hã? O que tem? Esqueceu a bateria? Tá gravando? Ixi, desculpa aí, pessoal. Quem é que não faz esse tipo de serviço? Enfim, estamos aqui após 15 dias parado. 15 dias. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Diretório Geek. Esse microfone na barba. Que se não acontece como aconteceu num programa lá atrás. Mostra aí um pedacinho, Matheus. Meu, tu vai ter que achar o pedaço lá. Mostra um pedacinho aí. Não. Então hoje o microfone vai na barba. Pra quem gostou, ótimo. Pra quem não gostou, me dá um microfone novo. E vai ser assim mesmo. Então, pessoal, hoje nós vamos gravar. O Matheus ficou me enchendo o saco que no último programa eu fiquei... Acho que eu vou começar a botar um pandeiro aqui na mesa e começar a tocar pandeiro. Próximo assunto! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carros autônomos que podem ser usados como motel no futuro. Os funcionários do Facebook que começam a ter dúvidas sobre o futuro da empresa, hein? E hoje eu vim com os papéis um pouco maiores aqui, ó. Quase tapam a minha cara. O Mark Zuckerberg que ficou irritado com algumas acusações da Apple e está indicando para que as pessoas utilizem Android ao utilizar o Facebook. Uma questão que eu quero falar com vocês é que está bem próximo... O que tá me olhando, cara? Me achou bonito? Eu sei que eu sou bonito. Uma questão que eu quero que vocês fiquem bem ligados é relacionado a Black Friday, que está iniciando aí nos próximos dias. Eu não me lembro, sabe que dia que é? 20... Não, acho que é antes. Enfim, é 20 alguma coisa, a gente não sabe, porque o Matheus tá com... Tomou uma picada no mosquito borracheira e ele não acaba não lembrando das coisas. Mas eu vou falar aqui sobre um plano bem bacana que é a Oi. Infelizmente uma operadora não muito legal em relação à cobertura e tudo mais, mas um plano bem interessante que a Oi está disponibilizando para os seus clientes. Sexta-feira, 23 de novembro é a Black Friday. Bota agora na frente da câmera aí pro pessoal ver. Não! Mais uma notícia bacana para nós brasileiros é que o Sirius, o novo acelerador de partículas brasileiro, é inaugurado em Campinas. Em breve teremos um buraco negro no Brasil. Ou não, porque a gente não está preparado para esse tipo de evento. Próxima notícia é a morte do Stan Lee. Na verdade, tudo tem uma vida útil, né, cara? A vida útil do cara chegou ao final, morreu. Morreu! Você vai morrer. Esses são os assuntos de hoje. E puxa a vinheta, Matheus, ele tá aqui do meu lado, então puxa a vinheta aí. Estamos de volta para esse nosso inesquecível programa, ou até um pouco esquecível, sim, porque tem mais bobagem do que programa. Mas, enfim, quem tá assistindo é porque gosta, quem não tá assistindo é porque não tá assistindo, aí não gosta, nem conhece o programa, então... Sei lá, pelota! Pessoal, como eu vinha falando para vocês lá atrás, os carros autônomos, os carros elétricos... Não, eu falava sobre carros elétricos. Mas aí eu falei alguma coisa sobre o Tesla que também é autônomo, autopilot. Enfim, os carros autônomos, num futuro, você se imagina num futuro com um carro autônomo podendo ir pra balada, beber vários drinks? É claro! Se simplesmente chamar o seu carro autônomo pelo smartphone e o seu carro vir buscar na frente da balada e ainda mais... De repente você saiu com aquela gatinha, o clima esquentou e papapá. Bah, sair com um gatinho, o clima esquentou é bem coisa de velho, né? Não adianta, a idade chega pra todo mundo, chegou até pro Stan Lee. Enfim, pessoal, o clima esquentou lá no rolê, vou falar um pouco mais umas gírias de jovem. E aí daqui a pouco você vai sair com aquela gatinha e tal, e aí rola um esquema mais... quente?
coito, exatamente. Quem aí nunca teve o coito interrompido? Enfim, rola o coito e você não tem a grana para pagar o motel. Você me recompor de novo. Você não tem a grana para pagar o motel, mas o seu carro pode ficar rodando enquanto você está realizando o ato coital. Será que existe o ato coital? Enfim, enquanto você está lá enfim, como vocês entenderam, o seu carro vai poder ficar rodando pelas estradas da vida. Oi! Os carros autônomos, pelo que eu li, algumas reportagens, vocês já se imaginaram num futuro que de repente os carros podem até servir como restaurante, pode servir como um motel, por que não? Até tem a foto de um carro feio pra caramba, que é o Twingo. Matheus, coloca a foto do Twingo aí, é um carro antigo, mas que serve de cama. Então, daqui a pouco, esses novos carros podem servir de motel, sim, por que não? Mas eu vejo como um futuro bem certo, digamos assim, os carros serem cada vez mais automatizados, até porque nós vamos preservar vidas, ou criar algumas vidas também, né? Vai estar realizando o coito, de repente rola uma criação de uma vida. Ou mais. Mas esses carros vão poder ficar rodando, vão ter uma direção autônoma, você não vai precisar mais se preocupar com balada segura e com consumo alcoólico. Eu acho que nos países de primeiro mundo esses carros autônomos já estão bem encaminhados, digamos assim. Perdi o fôlego. Cara, gordo é foda, né? O gordo perde fôlego de uma hora para outra assim, é barbada, é só falar perde fôlego. Eu vejo que vai ser uma questão muito boa para segurança, vai ser uma questão muito boa para redução de acidentes, vai ser uma questão muito boa para... enfim, eu acho que só tende a nos trazer benefícios. Ainda tem um pouquinho a evoluir essa questão dos carros. Cara, eu falei umas 52 vezes questão, mas essa questão dos carros autônomos ainda tende a evoluir um pouquinho. Vamos ficar de olho, mas eu creio que nos próximos anos nós já tenhamos alguns testes bem avançados em relação a isso. Pessoal, mais um assunto que eu quero trazer para vocês é que os funcionários do Facebook começaram a ter dúvida sobre o futuro da empresa. Quase matei o editor, mas de repente ia aí o vídeo só com o chroma mesmo. O que acontece, pessoal? Quem não lembra do tão famigerado Orkut e do MSN? Esses sites também tiveram seus substitutos. E o Facebook já está há muito tempo no ar, há muito tempo sendo utilizado pelas pessoas, e acontece que tudo tem a sua vida útil, como eu falei do querido Stan Lee lá no início do vídeo. O Facebook também está chegando ao final, eu vejo que já está chegando sim ao final da sua vida útil, pelo fato de que ele está sendo muito... Quem não lembra no final do Orkut, o quão chato era entrar no Orkut. Hoje em dia a maioria das pessoas estão trocando o Facebook por Twitter, por Snapchat, por Instagram. Eu vejo que o Facebook está se tornando uma rede social muito chata, uma rede social muito popular, digamos assim. E quando algo se torna muito popular ao ponto de virar chato, acaba chegando ao final da sua vida útil. E os funcionários do Facebook estão já se antenando nessa questão. Estão verificando que o Facebook está tendo alguns problemas de fake news. Para quem não lembra, aí nas eleições nós tivemos muitas fake news. É claro que a maioria delas são produzidas pelos próprios usuários, porém eu vejo que o Facebook já deu o que tinha que dar. Vamos acompanhar os próximos passos, porque normalmente se tem algum substituto a essa rede social, como aconteceu com o Orkut, e agora possivelmente vai acontecer com o Facebook. Um parâmetro que eu utilizo para quando as redes sociais estão chegando no final é quando as tias chatas começam a utilizar a rede social. Quem não lembra no Orkut, quando as tias começaram a utilizar as redes sociais mandando, como é que era? Depoimento?
Tinha os Bud Puck lá, aquelas porcaria também, pra quem não lembra, tá aqui, ó. Ferrei com a tua vida. Mas tinha os depoimentos também, enchia de gifzinho e bababá e bababá. E o Facebook aí está virando basicamente a mesma coisa. Agora vamos para as notícias em papel maior, papel A4. Preserve a natureza. Não utilize papel A4, a não ser que tu não tenha onde anotar e tu tenha preguiça de escrever as coisas, aí utilize papel A4. Mais uma treta envolvendo o Facebook é que o Mark Zuckerberg ficou irritado com o CEO da Apple e recomenda para que os usuários do Facebook utilizem Android. Segundo informações publicadas pelo The New York Times, após o escândalo envolvendo vazamento de dados para Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg ficou altamente irritado com os comentários do CEO da Apple, Tim Cook. O que acontece, pessoal? Particularmente, vocês sabem que eu não sou um Apple fã, que eu utilizo Android e gosto do Android, mas também respeito quem utiliza a Apple. Mas eu vejo que a Apple é uma empresa que trabalha muito com engenharia social. O que é engenharia social? Eu já falei para vocês no programa anterior, mas para quem não lembra, eu vou refrescar esta memória. Não vou dar remédio para Alzheimer, eu vou só refrescar a memória mesmo. A Apple trabalha muito com fazer com que as pessoas achem necessário utilizar um smartphone Apple. Fazer com que aquilo seja, meu Deus, como eu não tive um iPhone ainda. Muitas vezes os outros smartphones até têm as mesmas funcionalidades. Para quem não sabe, a Apple acaba limitando o uso de processadores dos smartphones mais antigos para que a bateria dure mais. Ou seja, nas atualizações de software, a Apple vai lá, lança uma atualização limitando o uso do processador do aparelho para que a bateria continue durando o mesmo período. Ou seja, cansei de novo. Ou seja, eles vão lá e não pedem para você, se você quer limitar o uso do seu processador, só vão lá e limitam o uso do processador e ponto final. Aí você vai ter um telefone mais lento, como todo mundo diz que os telefones após um certo tempo ficam mais lentos. Na verdade, isso tem um fundo de embasamento. Sei lá. Tem um embasamento onde a Apple faz com que os smartphones, já foi confirmado isso, tô nervoso. Já foi confirmado isso, que a Apple realmente faz essas questões de engenharia social. E o Mark Zuckerberg ficou putaço com essas questões que a Apple acabou dizendo aqui. Vou ler para vocês o que está aqui. Isso porque o chefão da Apple chegou a defender um maior controle sobre a rede social e até mesmo a dar uma cutucada na empresa, afirmando que a gigante de Cupertino não trata os dados de seus consumidores como mercadoria. Eu duvido que a Apple não trata os dados dos seus consumidores como mercadoria, da mesma forma que o Facebook, Google e tantas outras mais tratam. Estamos terminando o primeiro bloco desse nosso excelente programa, Diretório Geek. E antes de terminar o primeiro bloco, queria fazer um negócio que faz muito tempo que eu não faço. Só um pouquinho aí, segura aí. Para vocês que não sabem, aqui também a gente faz algumas outras questões assim. A gente se vê no segundo bloco. Até mais. Nossa, foi para um lado totalmente contrário do que eu queria. Segundo bloco.